Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Andrea Werner. Vocês podem encontrar a Andrea no Instagram. Ela é fantástica, eu adoro o trabalho que ela faz. Ela é mãe do Theo, jornalista, escritora, ativista pela inclusão e acessibilidade e fundadora do Instituto Lagarta Vira-Pupa. Gente, o trabalho dela é tão poderoso. E o jeito que ela se comunica, eu também sou bem fã da maneira com que ela consegue explicar, né, para tantas pessoas que podem não ter a mesma vivência, né, que ela tem, a importância da gente pensar na inclusão também aí na educação. Então, espero que vocês gostem do meu episódio com a Andrea. Eu fiquei emocionada escutando ela, eu aprendi demais, eu sempre fico honrada com a generosidade de pessoas que topam, né, explicar tanto e dar o tempo para a gente falar sobre assuntos que são tão importantes. E eu vou deixar também o link aqui que vai ter um dos eventos que a Andrea faz pela organização dela, são uns piqueniques, que é a iniciativa da Lagarta Vira-Pupa, são os Pupaniques. E vai ter um evento aí no domingo e eu vou deixar o link aqui para vocês verem e saberem mais, tá bom? Espero que vocês gostem e a gente se vê. Obrigada, gente! Mas super obrigada, Andréia, bem-vinda. Fico muito feliz de poder conversar com você. Sou seguidora, fã, tô sempre lá olhando o seu Instagram. Então, eu fico honrada que você conseguiu tirar um tempinho aí para conversar comigo. Obrigada pela paciência com a minha agenda também, que ultimamente eu sei que as pessoas estão tendo que ter muita paciência. Ah, mas tudo bem, quer dizer que o trabalho é importante, né? É trabalho e ao mesmo tempo a gente, né, além do trabalho, é mentorista, né? Leva o filho, busca o filho de manhã, leva o filho, busca o filho de tarde. Então é isso tudo que complica também, né? A vida da mãe. Mentorista, eu sempre brinco que é mentorista e tipo secretária também, eu sinto, né? Porque você administra coisas, então tem que pegar, marcar. Eu tô sempre fazendo coisas assim, mas você mora onde agora, André? Em Vinhedo. Então você mora, antes você estava São em Paulo. Minas. Ah, mas e antes de São Paulo? Antes de São Paulo, quando eu voltei da Suécia em 2016, eu fiquei 9 meses em Minas, porque o nosso apartamento aqui em São Paulo estava alugado. Aí quando o cara liberou, 9 meses depois, eu voltei para São Paulo. E você é de onde? Sou de Onde você BH. cresceu? BH. E aí, porque eu estava vendo, né, que você morou. Quanto tempo você morou na Suécia? Foi 2 anos na Suécia e 1 ano na Inglaterra antes. Não, agora você me conta tudo, porque isso foi em 2016, você 13. falou que foi quando voltou, mas você foi em 2013. Foi setembro de 2013, a gente foi para Londres. Aí, quando a gente estava em Londres, tinha, sei lá, 4 meses. O escritório, né, da empresa que o Leandro trabalhava falou: a gente vai fechar o escritório em Londres, vocês vão ter que ir para a Suécia. Aí, com um ano de Londres, a gente já estava mudando para Estocolmo. E aonde, quais foram as diferenças principais de morar na Inglaterra e na Suécia? E a primeira diferença óbvia é que inglês eu falo bem tranquilamente. Agora, sueco é uma língua horrorosa, dificílima. Pelo menos, assim, menos mal, todo mundo na Suécia fala inglês muito bem. Todo mundo fala muito bem. Então, você pode viver lá tranquilamente sem aprender o sueco, mas é ruim você estar ouvindo as pessoas conversarem do seu lado, num restaurante e tudo. Você não tem ideia do que elas estão falando. Eu até fiz aula de sueco uns meses lá. Aprendi o básico do básico, assim, mas é uma língua bem feia e bem difícil, assim. E a questão do inverno, que é mais rigoroso também, né? Você tem neve mesmo, assim, a gente chegou a pegar menos 20 graus lá, então não é aquele frio de Londres, que dá menos 3, aí você fala, nossa, uau, né? Não, lá a gente pegou menos 20 mesmo. E ficava realmente metade do ano escuro, assim, tem uma questão do sol se pôr bem mais cedo, porque aqui onde eu estou em Boston, durante o inverno o sol, né, se põe também com os horários 4 da tarde, tá tudo escuro. Tinha isso sim, eu lembro que teve uma época que eu levava o Theo para a escola 8h30 da manhã, estava escuro, eu buscava o Theo na escola 3h30 da tarde, estava escuro de novo. Então é pesado, assim. E eu lembro que teve uma época, o primeiro ano que a gente morou lá, Estocolmo ficou 42 dias, se eu não me engano, sem luz do sol. Foram 42 dias nublados, completamente nublados, fechados, com neve e tudo.
E foi um dos recordes, assim, que o pessoal se lembrava lá de não ter luz do sol durante mais de um mês. Isso te afeta? Assim, você sentia que te afetava? Porque às vezes eu sinto que aqui eu comecei a pensar se eu tenho, tipo, um pouco de depressão, dependendo da temporada, sabe, se isso me afeta ou pra você acostumou e não era um problema? Para mim não era um problema, eu achava meio irritante um pouquinho o ritual de vai sair, bota casaco, bota touca, bota bota, bota isso, aquela coisa toda, eu achava meio chato, mas eu gosto de frio. Eu não me importo com frio. Fora e tem as vantagens também, né? Eu vi a aurora boreal da minha janela. Um dia eu estava dormindo, a minha amiga brasileira que morava lá me ligou 1 hora da manhã e falou: vai para a janela que tá tendo aurora. A gente abriu a janela e estava tendo aurora boreal. Então é uma experiência que tem gente que espera a vida inteira para conseguir, faz viagem só para isso, e eu de camisola enrolada no cobertor abri a janela e vi a aurora boreal. Então tem suas vantagens. Mas o meu filho ficou afetado. O Hum. Theo, nossa, ele ficou muito irritado com a coisa de ficar muito trancado na época do inverno e com muito tédio e com escuro, a gente percebia claramente que ele estava bem afetado, ele ficava mais irritado, mais mal-humorado, ele de fato se afetou. E ele também tinha uma questão de intolerância àquela quantidade de roupa, né? Porque por ele ser autista, tem essa questão sensorial. Então foi um parto fazer ele usar aquelas calças que de tão pesadas tem que botar o suspensório e aquele casacão e a touca que ele não aceitava, a bota de neve, assim, foi um parto para cada coisa, sabe? Para ele aceitar colocar as coisas. Então, para ele foi bem mais difícil. E ele nasceu aqui no Brasil ou quando vocês já estavam lá na Inglaterra e Suécia? Não, ele nasceu em São Paulo. Quando a gente foi, ele com 2013, 7 anos. 7 É, anos. isso, 7 E aí anos. ele foi para escolas na Inglaterra e na Suécia, como que foi? Foi, na Inglaterra foi um processo bem doloroso, porque eu escolhi Richmond para morar, porque me falaram que lá tinha as melhores escolas de atendimento para crianças autistas e tudo, porque lá tinha uma associação de pais que era muito forte e eles conseguiram muitas coisas. Então, eu comecei a visitar a escola. Aí, quando eu visitei a escola, que ia ser mais perto da nossa casa, a diretora bateu o olho no Theo e falou: ele não fala? Eu falei: não. Então, ele não pode ficar na sala regular. Ele vai ter que ir para a sala especial, que era um esquema que eles faziam lá de escola regular, mas com a sala especial dentro. E para ele frequentar essa sala especial, tinha que se fazer toda uma avaliação dele, e etc, etc, para eles darem para ele esse direito de frequentar essa sala especial. Então foram 3 meses de psicólogo indo lá em casa, pedagogo indo lá em casa, professor indo lá em casa, conversando comigo e vendo o Theo e aquela coisa toda, até a gente conseguir a liberação para ele poder frequentar a escola. E aí, nesses 3 meses, ele ficou em casa. E aí você imagina o que é romper uma rotina de uma criança autista, que em São Paulo tinha escola todo dia de manhã, algum tipo de terapia todo dia de tarde, casa da vovó fim de semana, vida social. Aí muda para Londres. Não tem escola, não tem terapia, não tem vovó, não tem vida social. Ainda por cima, meu marido viajava semanas inteiras e eu ficava sozinha com ele. Então foi assim, um período muito, muito, muito difícil para mim, que eu entrei em depressão mesmo. O Theo modificou completamente o comportamento, assim, até ele ficou agressivo, coisa que ele nunca foi na vida. Tinha umas 20 crises por dia, até que um dia eu estava conversando com os meus pais no Skype, e eu tentando fingir que estava tudo bem, né? E aí meu pai perguntou: tá tudo bem, minha filha? Aí eu falei: tá. Aí ele perguntou: tem certeza? Aí eu desabei de chorar. Eu chorei muito. Resultado é que poucos dias depois meu pai estava lá em Londres. Arrumou uma passagem, não sei de onde, porque meu pai é aposentado, e baixou em Londres. Meu pai ficou lá comigo 5 semanas até o Theo entrar para a escola. E ele salvou a minha vida. Porque pensa, eu estava sozinha com o Theo, então era fazer o café para nós dois, arrumar a cozinha, enquanto isso ficar de olho nele, porque a porta dava para a rua e ele era fujão. Morria de medo dele fugir de casa. Tinha lago perto, tudo. Aí fazer almoço, arrumar a cozinha, fora toda a questão de arrumar a casa e de olho nele para ele não fugir, para ele não fazer nada. De noite eu estava exausta, mentalmente e fisicamente. Então meu pai pegava ele assim depois do almoço, falava: minha filha, eu vou dar uma volta com o Theo ali no laguinho para dar pão para os patinhos. Vai descansar um pouquinho? Aí eu ia descansar um pouquinho. Aí final da tarde ele falava de novo: vou levar o Theo ali nos patinhos de novo? Vai descansar um pouquinho, vai fazer alguma coisa para você. Então eu sempre falo com meu pai que ele não tem noção como que ele salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida, ele salvou a minha saúde mental naquelas 5 semanas, né?
E aí ele foi embora, e no dia seguinte que ele foi embora, o Theo começou a escola. E aí já foi uma mudança completa, assim, que ele já ficou mais adaptado, né? Na Suécia, como a gente chegou lá, já com todo o relatório da escola, na Inglaterra, o diagnóstico dele em inglês, tudo escrito em inglês, já foi assim, papum. A gente escolheu uma escola perto de casa, que tinha um atendimento bom para criança autista, e ele já foi matriculado, assim, a gente só não começou no dia seguinte para dar um tempo dele, chegou na casa nova, tudo, mas 3 dias depois que ele chegou, ele já estava frequentando a escola, e foi bem mais tranquilo. Então o problema da maneira lá na Inglaterra foi porque eles não reconheceram o diagnóstico do Brasil, tipo, eles não falaram: "Ah, isso é válido", aí eles tiveram que refazer, porque eles falaram: "Não tem a validade que tem pra gente". Qual que foi a explicação? Um bom resumo foi isso. Eles pediram o diagnóstico dele em português, mas aí pediram para ter uma tradução juramentada, mas mesmo assim era um processo bem chato mesmo, sabe? Para ele ter esse documento que mostrava que ele tinha special needs e que ele precisava frequentar ou a escola especial ou a sala especial. Foi bem doloroso e bem lento esse processo. O que me choca é eles, eu digo eles assim, né, o sistema educacional lá na Inglaterra, eles toparem achar que tudo bem a criança não ir para a escola por meses, por causa É, do processo, né, porque processo burocrático tem no mundo inteiro e é terrível, né. Mas eu acho que assim, é é uma desvantagem tão grande que para eles, né, continuarem com isso, me choca essa ideia de que são meses. até porque eles não ofereceram terapia, nada para ele, assim, ele estava ficando em casa com a mãe só. E ainda tem outra, hoje em dia eu também tenho um olhar muito mais Hum, crítico para tudo que aconteceu. E o meu olhar mais crítico tem a ver com inclusão escolar. O Theo tinha o direito de estar na sala regular, inclusive. Ah, ele não fala, ele não pode ficar na sala regular. Quem disse? Por hum. quê? Se você botasse uma assistente lá com ele poderia ficar na sala regular. Se tivesse alguém para adaptar as atividades para ele poderia estar na sala regular. Então, foi muita coisa errada de uma vez, né? Hoje em dia eu sou uma das maiores defensoras de inclusão escolar, porque o Theo atualmente está na escola pública aqui em Vinhedo, está sendo incluído, tem uma coordenadora de educação especial na escola que é muito boa, ele faz o reforço na sala de atendimento educacional especializado, estão incluindo ele na sala regular, está sendo alfabetizado finalmente. Na escola pública, na escola regular. Então eu vejo que falta muito boa vontade. Hum. Falta vontade de incluir, falta vontade de preparar corpo docente, falta vontade de adaptar material. É isso que as pessoas não querem fazer, é mais fácil você botar a culpa na criança. Falar, ela é neuralizada, ela não tem capacidade de frequentar a sala regular. É muito mais fácil você culpar a criança, pra você se livrar da questão, né? Isso é impressionante como acontece, né, em termos de também ter essas estruturas tão rígidas, né, que as pessoas entendem: "Ah, não pode mudar, é assim". E por que que é assim? Porque sempre foi, né, não é porque Na Suécia foi pior, Gabi. foi pior do que na Inglaterra? Assim, ele começou imediatamente, mas foi assim, eles quiseram fazer uma avaliação dele, ele já entrou direto porque já tinha avaliação lá de Londres, mas o critério deles era o seguinte: criança ou adolescente que tem deficiência intelectual não pode frequentar a sala regular, tem que frequentar a escola especial ou sala especial. E aí eles fizeram uma avaliação do Theo, que eu fico pensando até hoje assim, meu Deus do céu. A mulher botava os negócios assim, umas figurinhas e falava aponta maçã. O Theo não falava sueco. O Theo não entendia sueco. Ela fez em sueco? Sim. Então, assim, aí no final chegaram para mim e falaram: ele tem deficiência intelectual, e inclusive a expressão em inglês que eles usaram foi horrível. Foi tipo mental retardation, sabe? Uma coisa, nossa, uma Uau. coisa horrorosa que nem se usa mais isso. E ele tem a idade mental entre 3 e 4 anos, na época ele já estava com 8, né? E ele vai ter que ir para sala especial mesmo, ou escola especial. Aí, na época, eu fiquei profundamente incomodada, mas eu falei com meu marido assim: bom, se isso significa que ele vai ter mais suporte, então deixa. Mas hoje em dia eu vejo aquilo como um capacitismo profundo, e, cara, num país como a Suécia. Um país como a Suécia, como pode? Tudo errado. E você como mãe também, né, imigrante, morando lá nessa situação vulnerável É, de fazer o também quê? tá tentando entender quais são as regras do jogo, sem saber que tem regra que não é regra, que estava É. sendo, E né, sueco é bem feita pragmático e bem ali. grosso, às vezes, né? Então, eles estavam falando como que ia funcionar na escola, e uma vez eu comentei alguma coisa assim: ah, porque na Inglaterra funcionava assim. Aí a mulher falou assim para mim: mas aqui é a Suécia.
Falei, ok, então não está mais aqui quem falou, né? Uhum. E é isso. E aí você fala eu estava vendo, né, como não vai me achar que eu sou muito fico lá fuçando no seu Instagram, tá, mas eu fuço. Não me julgue. Mas eu estava vendo também, né, que você fala que quando você voltou de morar fora, você teve esse momento aí importante, né, para você de falar: "Olha, eu quero, né, ser ativa nisso, ou lutar por esses direitos e tudo isso". Como que foi essa sua transição, né, de tipo você ser mãe e tá fazendo isso pelo seu filho, mas aí pensar que você quer também pensar numa população maior, que você luta pela inclusão. Como que foi esse momento para você? O primeiro momento interessante, assim, foi quando eu vim para o Brasil em agosto de 2014. O meu marido estava fazendo a nossa mudança de Londres para Estocolmo. Ele falou: vai para o Brasil com o hotel, deixa que eu toco tudo aqui. Quando você voltar, você já vai voltar direto para a Suécia. Falei, beleza. E aí eu vim para o Brasil e aí eu ia ficar primeiro em Belo Horizonte, na casa dos meus pais, e aí eu fiz um post para uma, assim, não lembro em qual rede, falando assim: e aí, tem mães que me seguem aqui em Belo Horizonte, vocês topam fazer um happy hour? Aí apareceu umas 80. Aí eu falei, meu Deus, não vai rolar happy hour. E eu falei, vamos fazer então num lugar aberto, que aí todo mundo pode levar as crianças, né? Aí fica mais fácil. Aí eu comecei a ouvir, mas eu não costumo sair assim com meu filho, não, porque as pessoas viram muito a cara, ele sofre muito preconceito. Aí eu falei, mas como assim? O filho de vocês tem direito de ir no parque, de ir na praça, de ir no espaço público. Ele é criança como qualquer outra, vocês pagam imposto, está errado, então vamos fazer um piquenique inclusive. E aí surgiu o primeiro Pupanique, lá em Belo Horizonte, já com o lema lugar de autista em todo lugar. Aí a gente fez depois no Parque de Ibirapuera, no mesmo mês. Deu já 350 pessoas. No ano seguinte, quando eu voltei ao Brasil, eu repeti. E a gente fez no Parque da Água Branca, já deu 700 pessoas. Uau! Então eu já comecei com essa coisa de fazer evento inclusivo para buscar a inclusão social dessas crianças e adolescentes mesmo, né? Aí quando eu voltei para o Brasil, setembro de 2016, eu pensei, bom, já são 3 anos longe do Brasil, a inclusão escolar deve ter melhorado, né? Porque assim, quando eu mudei para fora, o Theo também estudava aqui numa escola dessas esquemas, sala especial dentro da escola regular. Pensei, não, a inclusão deve ter melhorado. Aí falei com umas seguidoras, me indicaram umas 3 escolas particulares, assim, padrão classe média. Meu filho está sendo incluído lá e está sendo uma beleza. Aí eu ligava e a pessoa falava, ele fala? Eu falava, não. É que já tem um autista, assim, na turma da idade dele, poder Uau! receber ele. Eu recebi umas 3 portas na cara. E naquela época, eu não tinha o tamanho que eu tenho hoje, mas eu também não era pequena. E as pessoas mesmo assim bateram a porta na minha cara. Aí eu falei, gente, imagina um cidadão comum, que não tem blog, que não tem Hum. Instagram, que não tem nada. Que não tem nem onde reclamar direito, né? Então eu comecei a ficar muito atenta a isso. E esse processo foi se desenrolando, né? O Theo acabou voltando para essa mesma escola, de sala especial dentro de escola regular. E eu ficava muito incomodada com aquilo, mas eu pensava, bom, onde eu vou colocar ele? Onde vão aceitar ele? Né? Eu não entendia bem o que eu poderia fazer a respeito disso, mas já estava sendo super ativa com relação à inclusão, falando, olha, meu filho está nessa situação porque eu não vejo opção para ele, mas eu luto por inclusão justamente para que um dia tenha, ou para que outras crianças não tenham que ficar nesse esquema que ele está, porque esse sistema não é justo, não é certo. É um esquema capacitista. Enfim, veio a pandemia, e aí começou aquela coisa de aula online. E o Theo não se adaptou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Autista costuma ser muito concreto, né? Não dá para generalizar, mas é uma coisa que é muito comum. Você vê em autista que ele é muito concreto. Então, o que eu sinto é que ele olhava para aquilo no computador, e não adianta ficar com ele assim, Theo, isso aí é a aula, é a professora e tudo. Para ele, a aula é lá na escola, dentro da sala, com os amigos do lado, e a professora na frente. Não é aquilo. Então ele começou a ter crises toda vez que eu tentava colocar ele para participar das atividades online. E aí, pandemia faz a gente rever muitas coisas, né? Fica em casa há muito tempo, começa a pensar na vida, aquela coisa. E aí eu falei com meu marido assim, Lê, sabe o que eu estou reparando? Desde que a gente voltou para São Paulo, desde que a gente voltou da Suécia, o Theo está estacionado no aprendizado. Todos os relatórios que a gente recebe dessa escola são iguais. O Theo sabe ler essas palavrinhas e conta de 1 até 10. Todos relatórios iguais. Aí eu falava, cara, é o meu filho que não tem capacidade de entender, de aprender? Não, todo ser humano tem capacidade de aprender. O problema é que estão usando metodologias erradas com ele. Não estão buscando outras formas de fazer ele aprender. Resolvi desescolarizar ele.
cancelei a matrícula dele antes do meio do ano de 2020, botei ele meio período um lugar que chama Learn, Ensino Baseado em Evidências, que é uma psicopedagoga maravilhosa, que é a Sara Yoshikawa, que trabalha muito com autista e com pessoa com deficiência intelectual, e ela tem toda uma metodologia e tudo. Coloquei ele lá, mas assim, com a noção de que aquilo não era escola. Mas deixei ele lá, ele começou a se desenvolver, e aí a gente começou a procurar casa. A pandemia, muita gente chegou a essa conclusão, né, de que apartamento era ruim para criança e que se tivesse um quintal a coisa teria sido muito mais leve, mais suave. E aí a gente olhando casa em São Paulo é aquela coisa, né, vários milhões de reais. Falei, cara, não é possível. E assim, o jeito de você comprar uma casa mais em conta é comprar na rua, mas aí você vai ser assaltado, né, tem uma possibilidade grande. E casa em condomínio lá não dá para pagar. Então a gente teve essa ideia de vir para o interior. A gente olhou aqui em Vinhedo, e a gente viu um lote para construir e alugamos uma casa e mudamos para cá faz exatamente 1 ano. Quando eu estava me mudando, eu perguntei para a Sara, da Learn, Sara, você conhece alguém lá em Vinhedo que possa continuar esse trabalho que você está fazendo? Ela me indicou uma pessoa, que é a Nádia. Procurei a Nádia, quando a gente mudou para cá, a Nádia falou assim, Andréia, eu sou coordenadora de educação especial de uma escola da prefeitura. Você não quer matricular o Theo na escola? Eu falei, mas nem a pau, mas não vou. Nádia, ele já vai fazer 13 anos, é adolescente agora, ele vai sofrer bullying, ele nem é alfabetizado não tá, como que você vem falar para mim para colocar ele? Eu luto pela inclusão, mas para começar lá pequenininho, o Theo já tá com 13 anos de idade, não tem salvação mais, né? Ela falou assim, me dá uma chance para mim, eu já incluí outras pessoas na mesma condição lá na escola, os alunos lá são super receptivos, porque eles estão acostumados, porque a rede municipal aqui investe muito em inclusão, me dá uma chance. Se não der certo, depois você tira ele. Falei, cara, vou fazer o quê, né? Vou ter que dar uma chance. Aí botei o Theo na escola pública, na escola municipal. Ela começou a fazer um esquema com o mesmo método de ensino da Sara, porque ela trabalhou com a Sara, inclusive, na sala de atendimento educacional especializado, que toda escola deveria ter, pela lei, essa sala de atendimento educacional especializado, para que a criança tenha o reforço no contraturno, com a criança com deficiência. Ela começou um esquema com ele só na sala de AE, ele ia só na sala de AE, para ela primeiro avaliar ele, ver o que ele sabia, o que ele não sabia, como é que começaria, e aos poucos começaram a introduzir ele na sala regular. Aos poucos. Botaram numa aula assim mais educação física, via se ele ficava, depois colocava na aula de artes. Quanto tempo ele conseguiu ficar na sala? Conseguiu ficar a sala inteira, a aula inteira, beleza. Então vamos tentar agora educação física, artes e geografia. E começaram a fazer esse esquema. E se você visse os vídeos que eu recebo dele na escola, você chora. Toda vez que eu posto vídeo dele na escola, ou no Lagarto, ou no meu perfil pessoal, ou nos dois, viraliza, vai parar no Quebrando o Tabu, vai parar no Mídia Ninja, o pessoal dá 1000 comentários, porque é uma coisa, assim, maravilhosa o trabalho que estão fazendo com ele lá. Ele apresentou um trabalho para a turma dele, sem falar uma palavra. A professora, a Nádia, e a T, que é a Cris, montaram na lousa, assim, um monte de coisa com velcro, e ele foi colando as palavras que ele já conhecia, montando frase, o que ele não conhecia, ele colava pictograma, que é a figurinha. E aí ele ia colando, e a atendente dele ia lendo para a turma. Foi aplaudido de pé quando acabou. Hoje eu recebi vídeo dele na educação física, jogando a bola para fazer a cesta no basquete, os coleguinhas gritando, vai, Theo, boa, Theo. Cara, é isso. É isso. E a escola pública, que não olha o aluno como alguém com quem vai gastar dinheiro, porque a escola particular faz muito isso. Esse aluno aí vai ser um gasto para mim, que a lei fala que eu não posso nem cobrar nada mais dos pais, eu vou ter que capacitar um professor para conseguir lidar com ele, eu vou ter que botar um atendente com ele, eu não vou poder cobrar dos pais, então esse aluno para mim é despesa. A escola pública não tem disso. E aí vai muita gente nos meus posts que já teve muita experiência ruim de inclusão, inclusive em escola pública, falar, na escola do meu bairro não é assim, é horrível, eu tive uma experiência horrível. Eu falo, gente, eu não estou falando que toda escola é assim, e principalmente que toda escola pública é assim. Eu sei das precariedades da rede pública, eu estou numa cidade do interior, que é uma cidade rica, ainda por cima que é Vinhedo. Agora, eu estou falando que é possível. Porque se está acontecendo isso na escola do Theo, quer dizer que é possível copiar este modelo e passar para outras escolas. Mas você precisa da escola inteira comprometida com a inclusão. Você precisa ter uma diretora que seja comprometida com isso. Você precisa ter professores regulares que sejam comprometidos com isso, porque, veja bem, a professora de educação especial,
Ela chega para todos os professores das outras matérias e fala, eu preciso do conteúdo que vocês vão passar na semana que vem, uma semana antes, para eu poder adaptar o material para ele. Porque ele tem o material todo adaptado para ele poder assistir a aula e ele entender e ele fazer as atividades. Se um professor de matemática, de geografia, do que quer que seja, não tiver afim, ele olhar aquela criança com aquele olhar capacitista de o lugar dessa criança não é aqui, ela devia estar na escola especial, ele não vai querer colaborar. Né? Ele não vai querer colaborar. Tem diretor de escola, tem muita professora que me segue, pede socorro e tudo. E às vezes eu recebo mensagem assim, o meu diretor não me deixa adaptar material para o meu aluno. Ele fala que tem que tratar todo mundo igual. Aí eu falo, tá, eu não vou nem falar que na legislação consta que você tem que adaptar, que isso é acessibilidade educacional. Agora, você tem que tratar todo mundo igual? Então pega todos os seus alunos, dentre eles o seu aluno que é usuário de cadeira de rodas, o cadeirante, bota todos na frente da escada e fala, sobe. Você está tratando igual. Né? Então, assim, tratar igual não é equidade. Tem essa diferença. Tem pessoas que precisam de adaptações para ter acesso ao conteúdo da mesma forma que as outras. E é isso que é inclusão. É você fazer isso acontecer, fazer todas as adaptações no ambiente, porque quem tem que se modificar é o ambiente, não é a criança. E é isso que eu preciso entender. Que fantástico você falar assim e também escutar da sua experiência em escolas diferentes, né? Porque teve escola na Inglaterra, na Suécia, privada no Brasil, uma que não era escola, né? Como você falou, a desescolarização, depois uma de volta na escola pública. Então, acho que você também pode falar, né, de como esses modelos podem sim ser replicados, né? Ou entendidos. Quando você fala desse modelo, né, que então assim ter todo mundo de acordo, né, então assim ter aqueles goals compartilhados, né, nas escolas, você acha também que os professores que já estão sendo professores há muito tempo, eles têm que voltar para fazer curso, eles têm que como que você gostaria de ver essa educação continuada para os profissionais da educação? Primeiro que, vamos falar de educação básica, a faculdade de pedagogia não prepara para a inclusão. Eles têm, Hum. geralmente, um semestre de educação inclusiva, educação especial, que fala sobre legislação. Cara, desculpa, legislação, você dá um Google, tá ali, você não precisa de um semestre disso, né? Eles precisam aprender adaptação de material, métodos alternativos de alfabetização, comunicação alternativa, material estruturado, e por aí vai. O que eu vejo muito é professor fazendo curso pagando o próprio bolso. Inclusive, uma vez, eu gravei um vídeo só com dica para professor, de tanto e-mail desesperado que eu recebia de professor pedindo ajuda. 6 dicas para professores, chama esse vídeo lá no meu canal. E eu me sinto, de certa forma, constrangida, porque eu não tenho formação para isso. Eu não sou pedagoga, eu não sou psicopedagoga, eu sou jornalista. Mas eu fui compelida a gravar um vídeo para ajudar professores, dar dica para professor. Né? Quem deveria estar fazendo esse papel são os municípios com a formação continuada. É o Estado com a formação continuada. São as escolas particulares. Né? Mas isso a gente sabe que não acontece. O dinheiro não chega do Fundeb, do CAC, não chega lá na ponta como deveria chegar. Mas isso deveria estar vindo dos municípios, dos estados e dos donos de escolas particulares, porque é o que está na lei. E isso que você falou agora é super interessante, como você falou, né, você é jornalista, você trabalhou em várias multinacionais, né, e aí quando você teve o TEL, quando que foi o diagnóstico, pra você e foi algo que te surpreendeu? Como que você lidou aquele primeiro momento que você escutou sobre, autismo? Eu não sabia nada sobre autismo. Olha que coisa interessante, isso eu lembro que durante a minha licença maternidade, eu amamentando o Theo, às vezes eu ficava vendo o programa da Oprah, que ainda passava à tarde naquela época. Aí eu lembro de uma vez que aquela ex-mulher do Jim Carrey, a Jenny McCarthy, foi lá para Uhum. falar que o filho dela ficou autista depois da vacina com 2 anos. Sim, super famosa essa mulher Sim, é um falando isso. desserviço essa mulher, inclusive. De serviço, é. E aí, apesar de não acreditar muito naquela história, que já me parecia meio estranha, aquele marco do 2 anos, a criança mudou, ficou meio que na minha cabeça, assim, sabe? Mas eu joguei essa informação na lixeira, assim, de certa forma. Hoje em dia eu lembro disso, mas naquela época eu acho que ficou lá no subconsciente, é isso.
E o Theo se desenvolveu de uma forma aparentemente normal até perto do primeiro aninho. Aí ele começou a mudar. Ele começou a ficar mais sério. Ele deitava no chão e ficava passando o carrinho na frente do rosto, assim, por muito tempo. Você chamava e ele não olhava. Uma criança de 1 ano, você fala com ela, ela já te entende perfeitamente. Você fala, pega o brinquedo, a criança pega o brinquedo. Ele não seguia comando verbal. Ele parecia muito alheio, assim. E coisas que ele já sabia, tipo bater palminha, dar tchauzinho, ele desaprendeu. Mas a gente achava que era tudo personalidade, que era uma questão de ele tem a personalidade forte, ele tem audição seletiva, né? Então ele vai dar trabalho para a gente criar. A gente pensava isso. Aí ele entrou para a escolinha pouco antes de fazer 2 anos, uma escola particular, bilíngue, que ficava na esquina da nossa casa, assim. E em menos de 1 mês as professoras já mataram a charada ali. Aí chamaram a gente, no dia eu não pude ir, foi meu marido que foi, e apresentaram um relatório com várias características, falando que não condizia com o desenvolvimento esperado pela idade, e pedindo uma avaliação do neurologista. Quando meu marido me ligou e eu estava no trabalho, e ele leu aquela lista, é a coisa mais bizarra, porque eu não sabia nada sobre autismo, mas na hora que ele leu aquilo tudo, eu falei assim, Lê, eles estão insinuando que ele é autista. E aí, a gente foi procurar a pediatra, foi a primeira pessoa que a gente foi, que já entrou em negação totalmente, não, ele é esperto, ele entra aqui, ele pega o carrinho. Eu tenho uma paciente autista, ela chega aqui, senta no cantinho e fica balançando, e ele não faz isso. E aí ela começou. Ele vê muita televisão, muito DVD, que na época não era iPad, era DVD portátil, né? Sim. E sim, era o que ele mais gostava. A gente gastava muito dinheiro com brinquedo, a gente fazia de tudo para ele se interessar por brinquedo e ele só queria televisão e iPad, porque isso é do autismo. Não é isso que torna a criança autista. O autista se atrai muito por telas, porque é previsível, porque estimula os sentidos dele. Então aquilo vira um ciclo vicioso. Bom, eu falei que sim, aí ela falou, isso é falta de estímulo. Ou seja, ela botou a culpa em mim, né? E aí, eu e o Lê saímos de lá, e eu falei, Lê, desculpa, essa culpa não me pertence. Eu entrei para estatística, porque eu fui demitida logo depois da licença maternidade. Aí eu aproveitei para ficar o primeiro ano dele todo com ele, para me dedicar só para ele. Ela vem falar que isso é falta de estímulo? Isso não é falta de estímulo. Vamos procurar um especialista. Aí o Leandro, na época, entrou no Google, que já não era o que é hoje, mas já ajudava alguma coisa, e achou o médico que era referência nisso, em São Paulo, e a gente foi. E na primeira consulta ele já deu o diagnóstico. E é muito doloroso, porque assim, se a gente quisesse ter ficado com a resposta confortável, a gente tinha ficado com o que a pediatra falou. É culpa minha, mas ele não tem nada, é só estimular direito que vai, né, vai tirar esse atraso aí. Mas a gente foi naquele médico porque a gente queria saber a verdade, mas na hora que vem a verdade, é doloroso demais. Porque ninguém está preparado. E hoje em dia eu vejo isso de uma forma, assim, é bizarro, né? Porque 24% da população tem algum tipo de deficiência, mas quem engravida nunca pensa que pode ter um filho com deficiência. Não passa na cabeça de ninguém. E não passava na minha. Porque quando eu era criança, não tinha criança com deficiência na escola. Não tinha brincando no parquinho na esquina, não tinha brincando na rua. Ou elas estavam institucionalizadas, ou elas ficavam trancadas dentro de casa porque era uma vergonha social você ter um filho com deficiência, né? Então isso gera um ciclo vicioso da exclusão, que é as pessoas não se acostumam a conviver com a deficiência como diversidade humana. Como elas não se acostumam, elas criam um medo daquilo, um estranhamento daquilo e excluem mais ainda. É o ciclo vicioso da exclusão. Que era o meu caso, assim. Aquilo, para mim, era como se fosse uma punição do universo, alguma coisa assim, né? Porque o meu filho, ele foi tão desejado, aquela coisa toda, eu sou saudável, meu marido também. E hoje eu morro de rir, porque hoje, olhando a minha família e olhando a família do meu marido, eu sei perfeitamente de onde saiu o Theo. Da união dos dois, porque quando você olha uma família e você olha a outra, cheio de neurodivergente para todo lado. Então, faz total sentido eu ter tido um filho autista. Agora que eu já tenho esse conhecimento. Né? Naquela época foi uma coisa horrorosa, mas enfim, eu achei que tinha aceitado muito rápido, porque o médico falou que ele era autista leve. Então eu via vídeos de autistas leves falando, eu falava, é o Theo pode ser assim. Aí quando ele chegou ali nos 5, 6 anos, comparando ele com os pares da mesma idade e vendo a diferença, aí me veio a segunda queda, assim. Ele não é autista leve. Aí, a partir desse momento, eu falei, chega, eu não vou criar expectativa,
eu não vou ficar esperando coisas que talvez ele nunca possa me dar, até porque ele não tem obrigação nenhuma, ele não assinou contrato nenhum comigo, prometendo que ele ia ser isso, ia ser aquilo, que ele ia fazer isso, fazer aquilo. Nós vamos fazer o nosso melhor e deixar esse menino ser feliz. Se desenvolver do jeito que ele tem potencial para desenvolver e sem expectativas. E é assim que eu venho vivendo desde então. E uma das coisas, né, tu estava falando dos vídeos dele, eu assisti o vídeo dele lendo as frases. E também fiquei super emocionada, falei: "Eu nem conheço e já me sinto próxima", né. Mas essa questão eu acho tão impressionante, né, como para você essa força, né, de tipo, de transformar todas essas sensações que você passou por, né, ou choque, ou tristeza, ou modificações, tudo isso em algo que é super produtivo, que é você ter esse espaço de acolhimento, né, você ser ativista e lutar por tudo isso. Então, quando você olha a sua trajetória, né, você pensa assim que você sente que você mudou como pessoa ou você acha que também você já tinha essa essência dentro de você, até antes, né, de você ter o Theo, e aí tudo isso foi meio que um veículo para o que você ia fazer na sua vida? Acho que a essência a gente não muda, né? Tem a ver com valores, tem a ver com criação, com caráter, essas coisas, a essência a gente não muda. E uma coisa que minha mãe sempre falou de mim, desde pequena, é que eu sempre tive essa coisa de liderança. Eu organizava na rua desfile, festa, batizado de cachorro, batizado de boneca, era eu que fazia essas coisas, as tretas, tudo, mexia lá de casa de criança. E a minha mãe fala que eu sempre fui muito corajosa. Assim, quando eu tinha 21 anos, eu consegui com o meu dinheiro, porque eu trabalhava no call center do Banco Real, eu juntei um dinheiro e fui fazer um curso de inglês no exterior, sozinha. Foi minha primeira viagem para o exterior, sozinha. Minha mãe quase arrancou os cabelos todos, assim. Então, ela sempre falou que eu era muito corajosa e que eu tinha essa coisa de liderança. Tanto que eu acabei passando num trainee aqui em São Paulo, que era super concorrido, que era o da Unilever, né? Eu fui a única pessoa, acho que de Minas, que passou naquele trainee. Mas, assim, umas coisas eu mudei muito, que é a forma como eu vejo... Meu cachorro tá fazendo chorinho aqui, gente. Ele tá dormindo e sonhando. E ele está... Ah, eu adoro quando eles fazem isso, é muito fofo. Reparem, não é o Theo, é o cachorro. Eu mudei muito, assim, a minha forma de ver o mundo e o valor que eu dava para certas coisas. Então, eu vejo os posts que eu fazia no Facebook lá no início do diagnóstico do Theo, e eu morro de vergonha. Eu já cheguei a apagar coisa. Quando aparece, assim, lembranças do Facebook, morro de vergonha. Porque eu vivia meio que numa bolha, sabe? Eu achava que o maior problema da pessoa que tem um filho diagnosticado com autismo é quando o plano de saúde não reembolsa direito às coisas. Meu Deus do céu, aí eu fui entender. Porque aí, como o blog cresceu muito rápido, muitas mães começaram a fazer contato. Foi aí que eu fui entender o que é ser uma mãe pobre, preta, periférica, solo, com um filho com deficiência, dependendo do SUS. Né? O que tem no SUS hoje em dia para um autista? É um atendimento nos CAPs, uma vez por semana, durante meia hora, em grupo, quando tem. E a gente sabendo que autista precisa de intervenção intensiva e precoce. Isso, às vezes, demora 2 anos para ter o diagnóstico. Tem gente que mora em cidade que não tem um psiquiatra no posto de saúde. Como é que vai conseguir um diagnóstico? Então, eu comecei a ver essas realidades, foi me fazendo abrir portas, romper bolhas, e isso foi mudando completamente a minha visão do mundo. Né? E essa coisa que eu falo muito hoje de política, e principalmente de política pública, foi o resultado desse processo. Porque eu comecei a abrir os olhos quando o blog começou e outras mães começaram a chegar e eu comecei a conhecer outras realidades. Aí eu morei em 2 países que têm estruturas de assistência social e tudo muito fortes, e eu comecei a ver como que política tem a ver com isso, né? Na Suécia, por exemplo, né? Lá na prefeitura de Estocolmo, é meio a meio, homem e mulher, os vereadores. Pensa em que lugar do Brasil que a gente tem isso aqui. Né? E lá aquela licença maternidade, que é, na verdade, uma licença parentalidade estendida, e que os homens tiram também, que eles são obrigados a tirar pelo menos 3 meses. Então, você vê muito homem na rua empurrando carrinho de bebê. Eu cheguei a ver, assim, do lado de fora de um café, numa mesa, 3 caras, cada um com o seu carrinho de bebê. Quando que a gente vai ver um negócio desse no Brasil?
E isso tem a ver com política, né? Você vem com leis que forçam o cara a tirar uma licença maternidade, isso vai fazendo as pessoas entenderem que cuidar do filho é obrigação do homem também, que não é só da mulher, que ninguém vai demitir a mulher porque ela engravida, porque o cara também vai tirar a licença parentalidade, e aí você está falando de paridade de gênero, então assim, isso tudo tem muito a ver com a gente. Por que tem tanto abandono paterno no Brasil quando nasce um filho com deficiência? 78% dos pais vão embora. Dados do Instituto Baresi, de 2012. Porque a gente tem uma cultura extremamente patriarcal e machista que diz que a mulher tem o dom de cuidar. Quem sabe cuidar é a mulher. Que a mulher tem esse amor, esse dom natural de cuidar. Todo mundo é socializado desse jeito desde cedo. Aí chega um filho que vai precisar de uma atenção maior, o pai fala, olha, então, né, não é da minha natureza, não sei o que fazer com isso aí, se vira aí, tchau. Então, até a nossa cultura facilita muito essa coisa do abandono, né? Então, a gente precisa de muitas políticas públicas para ajudar essas mulheres. Aqui no Brasil, a gente tem muitas mães que se suicidam, a gente fica sabendo com frequência. Por causa do nascimento, ou por um filho, por uma questão de não ter estrutura ou ajuda para Não cuidar. conseguir uma renda mínima do Estado, não consegue se manter no mercado de trabalho formal, porque o filho exige muitos cuidados e ela é a única pessoa que está cuidando, fica fazendo bico, aí o INSS descobre e corta o BPC. Aí eu li uma matéria hoje que eu ainda não postei a respeito, porque eu estou digerindo, porque isso acabou comigo. Uma criança autista ficou 10 dias dentro de casa com o corpo da mãe morta. A mãe morreu, elas moravam sozinhas. E as pessoas só notaram 10 dias depois. É isso que acontece com as mães solo, periféricas principalmente, de pessoas com deficiência no Brasil. Aconteceu um caso ano passado de uma mulher, era preta também, tinha um filho com uma deficiência motora, não sei se era paralisia cerebral, que já era adulto, tinha 19 anos. Ela teve um infarto e morreu dentro de casa. Ele morreu 4 dias depois. Os vizinhos demoraram 5 dias para se tocar. Então, tragédias não faltam no nosso meio. E eu sempre falo, a tragédia não é a deficiência. A tragédia é o abandono. É o abandono do marido, da sociedade, da família, do Estado, que não dá políticas públicas. Essa é a tragédia real. É aí que a gente tem que focar. E eu vou ler essa matéria, assim, obrigada por ter falado dela. Uma coisa que também me chama a atenção é quando você falou sobre o seu pai, né, indo, né, como você falou, salvar sua vida. E como isso é exatamente, né, o oposto do que você está descrevendo, os vizinhos por 5 dias não irem lá, não bater na porta, não tentar entrar por um monte de razões, né, como você falou, questões de gênero, racismo, patriarcado, tudo isso. E essa ideia de acolhimento e de ter essa rede de apoio que é tão importante. E isso foi uma das coisas que também te motivou a ter a organização que você tem, que só estou pensando no seu piquenique com 700 pessoas, como que é o nome do piquenique? Pupanic. Pupanic. Com tanta porque, assim, eu só fico pensando a diferença de você, né, sair de um meio que você está sozinha, só você e a criança, e a criança dependendo de você e tudo isso, para você, de repente, encontrar 700 pessoas que podem compartilhar, né, aquilo. Então, você acha que isso também foi ali uma semente para você em pensar: "Olha só, o papel do meu pai naquele momento, como que a gente faz isso uma escala, né, como que a gente abre Eu isso?" sempre penso nisso, porque eu sou muito privilegiada em vários aspectos, e um desses aspectos é que as nossas famílias sempre foram muito unidas e nos acolheram muito desde o início do diagnóstico, e o amor pelo Theo não mudou nem um centímetro, se bobear, aumentou. Então, eles sempre foram redes de apoio muito grandes para nós, tanto de um lado quanto do outro. E isso é exceção. Tem muita família que os pais não os avós não aceitam o diagnóstico, ficam falando que a mãe está botando defeito no menino, ou que isso é falta de palmada, e não aceita, ou então começa a tratar mal aquela criança. Trata bem o netinho que não tem deficiência, dá presente, não dá nem presente para o outro, fala, ele nem vai brincar mesmo, eu já ouvi isso de uma pessoa. Ou não faz isso, mas também não ajuda. Não fala, deixa ele aqui no fim de semana para vocês poderem descansar um pouquinho, eu fico com ele. Estão ali, mas não estão ali, sabe? Isso é muito comum. E aí eu comecei a falar com essa mulherada que muitas vezes a gente tem que arrumar a rede de apoio fora de casa.
com pessoas que vivem a mesma situação que a gente. Então, quando elas vão nesses eventos inclusivos, é maravilhoso, porque ali a criança pode fazer a bagunça que ela quiser, ela pode fazer autistar o tanto que ela quiser, que ninguém vai achar estranho. Está num ambiente super acolhedor. Todo mundo se entende ali. É maravilhoso. E elas fazem novas amizades, e elas veem assim que elas não estão sozinhas, apesar de muitas vezes parecer, elas não estão sozinhas. Esse senso de comunidade é muito importante até para a gente lutar pelos direitos da gente, né? Você vê que tem mais pessoas na mesma situação e a gente pode se juntar com essas pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante e é uma coisa que eu estimulo mesmo, das pessoas procurarem essa rede de apoio fora da família quando ela não existe dentro da família. E por isso ir nos seus 2 Instagrams que são muito importantes, eu acho também para as pessoas descobrirem isso. Eu sei que a gente está quase no horário aqui, só queria fazer mais uma pergunta. Uma das coisas que eu vejo muito aqui nos Estados Unidos, que eu tenho colegas, né, porque eu trabalho na faculdade de educação, e eu tenho vários colegas que estudam, né, a área que eles ainda chamam de educação especial, né, a área dentro da universidade. E e tem uma tendência agora muito grande em falar que até o jeito que a gente faz essas pesquisas, né, é de uma maneira capacitista, que a gente não que as pessoas, a população afetada, não necessariamente a população que está liderando, né, falar sobre o que que é realmente, ou o que que isso significa, que ainda o design, a metodologia até de pesquisa para saber o que está acontecendo, tem essa mentalidade totalmente capacitista. O que que você gostaria de ver, para o futuro em termos de, né, tipos de pesquisa que deveriam existir para a gente ter mais conhecimento e poder dar melhor suporte, e também metodologias, de aprendizagem? Cara, até pouco tempo, e ainda tem muita gente que acha isso, que ser um autista não oralizado é sinônimo de ter deficiência intelectual. Isso não é verdade. Porque, na verdade, a gente não tem ainda instrumentos bons, assim, acho que tem alguma coisa surgindo faz muito pouco tempo, mas é muito pouco conhecido, instrumento bom e validado para você testar a inteligência, coeficiente de inteligência, de criança não oralizada, porque elas não vão responder da mesma forma que crianças Hum. oralizadas. E aí você já subentende que aquela criança tem deficiência intelectual. Né? Outro dia eu tive que, não sei se você viu isso, uma mulher escreveu um comentário horrível na minha página porque eu falei que o Theo era inteligente. Ela foi lá falar, não sei como você fala que o Theo é inteligente. Você está se enganando, Vi. ele escreve, ele faz conta. É um absurdo você falar que ele é inteligente. E eu pensei assim, cara, além do ataque gratuito ao meu filho, duas coisas, né? Como que uma mãe bem resolvida com o diagnóstico do filho incomoda? Que eu não estou aí chorando pelos cantos, me lamentando. Eu estou mostrando meu filho e falando aqui ele é inteligente sim. E outra coisa é o desconhecimento sobre as várias formas de inteligência. Né? O Theo é extremamente inteligente. Ele dá nó em pingo d'água para conseguir as coisas. A gente não pode falar nada perto dele que não quer que ele saiba. Ele é muito esperto. Né? As inteligências são múltiplas. Então, eu acho que ainda tem muito o que a gente aprender e desenvolver com relação a essas inteligências múltiplas. As crianças, principalmente as não oralizadas, sejam autistas, sejam com paralisia cerebral, elas são muito subestimadas. Muito Hum. subestimadas. E aí não se aproveita o potencial dessas crianças. E eu estou vendo isso com o meu filho. Meu filho foi subestimado por anos numa escola em modelo capacitista, em escolas em modelos capacitistas. E agora ele está se desenvolvendo no meio dos pares, está sendo aceito. Então é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa tirar o capacitismo do meio da pedagogia, né? Do meio da educação. Quando a gente fala que a primeira barreira é atitudinal, é justamente por isso. Não adianta você ter professor preparado, você ter sala de AE, se o diretor já fala, eu não acho que essas crianças deviam estar aqui. Você tem professor que fala, essa criança devia estar na escola especial. Você já barra tudo. Então, a primeira barreira é atitudinal. Então, a gente precisa falar muito no assunto. E tem muitas pessoas com deficiência, inclusive, vocais nas redes sociais, falando a respeito de capacitismo. E elas precisam ser ouvidas, a gente precisa amplificar essas vozes. Isso é muito muito importante. E uma das coisas, né, que eu vejo muito, pelo menos em escolas aqui, é que às vezes o argumento que as pessoas têm que fazer é: "Olha, a inclusão faça a inclusão porque vai ser bom para as outras crianças", né. E eu acho que é um argumento triste, assim, no sentido de: "Não, é porque é o direito da criança de existir, não é, né, você não tem que justificar, dessa maneira", mas às vezes eu vejo como vira esse poder, né,
essa troca, essa moeda de troca, que se você vender que um benefício é maior, aí que essa criança vai poder ter o direito. E eu acho isso, assim, um absurdo, né? E eu vejo muito isso em escolas aqui nos Estados Unidos, né? Esse tipo de conversa. Mas eu acho que o que você traz é esperança e um pragmatismo muito grande em como fazer, que eu acho fantástico. Eu acho que é por isso que eu adoro tanto. Eu concordo com a sua mãe, da sua coragem, sua liderança. E eu fico muito inspirada, porque eu aprendo muito e eu acho que você faz um serviço muito grande para todos nós, e eu espero que você também sinta, eh, esse amor e admiração que as pessoas têm por você. Eu sinto e é isso que me estimula. Eu sei que de vez em quando vem umas pessoas desagradáveis, eu sofro uns hate, mas assim, as mensagens carinhosas, amorosas, falando: você foi a primeira pessoa que eu encontrei quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu li o seu blog inteiro em uma sentada de madrugada e foi isso que me acalmou o coração. É esse tipo de coisa, sabe, que vem aos montes e que me mostra que eu devo estar acertando mais do que eu estou errando, sabe? É isso que me dá um quentinho no coração. Com certeza. Agora, só para terminar, fala pra gente onde todo mundo pode encontrar mais informações sobre, não sei se você ainda está fazendo esses eventos grandes aí com o pessoal Ah, por causa de, é que eu não sei. então conta. Domingo, dia 22, vai ter Pupanique em Campinas, na Pedreira do Chapadão, a partir das 10 horas da manhã. A gente está com muitos parceiros, vai ter capoeira, circuito, vai ter música, vai ter cama elástica, brinquedo inflável, pintura facial, cabelo maluco, vai ter tudo que vocês imaginam, sorvete, pipoca, tudo de graça. Quem quiser se inscrever para ganhar o kit do Pupanique é só entrar no nosso site, que é lagartavirapupa.com.br. O último Pupanique de Campinas foi em 2018 e deu 800 pessoas. Foi o maior que a gente já fez. Para esse, a gente já está com 330 famílias cadastradas. Famílias, Família. então quer dizer que cada família vão, tipo, 4 pessoas, sei lá. Sim. Então é isso. Vamos ver como vai ser. E me seguir nas redes sociais, que é Andrea Werner, com W, em todas as redes. Às vezes tem um underline, mas se você digitar lá Andrea Werner, é capaz que já me aparece. E Lagarta Vira Pupa, é só digitar Lagarta que vai aparecer também. Já puxa. Eu adoro esse nome. Veio de uma música que o Theo gostava muito, né, de cantar. Sim. É, não, adorei. Andréia, super obrigada. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Parabéns pela luta, por tudo que você faz por tantas pessoas. Uma honra, de verdade. Muito obrigada pelo carinho. Foi um ótimo papo. Adorei. Então a gente se fala logo. Combinado. Obrigada, Andréia. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Pessoal, como vocês escutaram, foi aí minha conversa com a Andrea Werner, uma inspiração, uma mãe ativista, escritora, jornalista. Olha, assim, inspiração é pouco. Eu adorei essa conversa. Ela também divulgou aí os detalhes do evento que acontece no domingo, dia 22 de maio. Então, espero aí que vocês participem, se vocês estiverem por aí. Se eu tivesse, eu iria. Se eu tivesse aí, eu iria. Então, vão por mim. E espero que vocês tenham uma ótima semana. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente, umaestrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Obrigada, pessoal! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.